a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muitas vezes a gente olha assim e pensa assim, a palavra é para fulano, a palavra é para não sei para quem. Não, a palavra é para nós, né, Senhor? Que nós possamos tomar posse da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vem para mudar a história. A palavra do Senhor, ela vem para mudar a nossa vida, a nossa direção. E por isso que, quando buscamos a palavra do Senhor, nós sabemos que na nossa vida vai ter transformação. Amém. Nós não podemos ouvir a palavra e continuar da mesma maneira que nós estamos. Mas a palavra, ela vem mudando de dentro para fora. A palavra, ela muda as nossas mentes, muda o nosso coração, muda a nossa família. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo em Mateus 25. Vamos ler o versículo 32 por enquanto. Aleluia. Está escrito na palavra do Senhor, nós temos que meditar nela. Amém? De dia, de noite, em todo o tempo, meditar na palavra do Senhor. E quando não temos tempo de meditar, ouvir a palavra do Senhor. Amém? Para que ela possa entrar, nós dá liberdade para que a palavra entre dentro de nós. Amém? Porque ela só vai agir na nossa vida se nós ouvirmos. Amém? Então vamos ler. Mateus 25, 32. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes ou das cabras. Amém? Então vou ler novamente. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Amém? Amém. Aleluia. Eu estava meditando a respeito da palavra do Senhor, a respeito entre a diferença do bode e da ovelha. Então, se você for analisar assim, no animal, ovelha, ele não come qualquer coisa. A ovelha, ela tem um pastor para guiar ela em pastos verdejantes. Ela tem assim, vamos dizer, uma comida diferente. Ela não se alimenta de qualquer coisa. Tem que ser um pasto saudável para ela ter saúde. Tem que comer coisa boa. Então, a ovelha, se você for olhar para esse lado, por isso que existe um pastor para ela levar, para conduzir ela aonde existe esse pasto que é bom. Assim é a nossa vida como ovelha. Quando nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra boa, a palavra que edifica, a palavra que muda, a palavra que transforma. Com certeza nós somos mudados, porque existe a comida boa dentro da igreja. Amém? Então, e a ovelha, assim, dos pastos, ela conhece a voz do pastor. Eu estava vendo um vídeo a respeito de onde se cria as ovelhas, quando o pastor dela, ele bate um sino, um sinal, ou bate assim, que ela já está acostumada a ver aquilo ali, então ela vem correndo, todas já gritam e vem correndo ao lado do pastor dela, porque ela conhece a voz do pastor. A mesma coisa nós, seres humanos, nós conhecemos a voz do bom pastor. Quando a gente se prostra diante do Senhor, começa a buscar Ele, começa a falar, Senhor, me ajuda nessa minha dificuldade, me ajuda naquilo que eu estou precisando nessa noite, ou coisas que, assim, aparentemente para você não teria jeito. Daí o Senhor, Ele fala lá no nosso íntimo, que a gente não está sozinho, que Ele vai nos ajudar. E nós temos que crer que é o Senhor que está falando com nós, porque a voz do Senhor, ela é mansa. Quando a voz do Senhor, ela chega até os nossos ouvidos, ela acalma a nossa vida, ela traz um refrigério para a nossa vida. A palavra do Senhor. Amém? E a diferença do bode para a ovelha, o bode, ele não consegue andar junto
com os outros bodes, ele anda tudo separado. Então, não sei se você já chegou a ver uma cria, um monte de bodes tudo junto, cada um tem um sininho, porque eles saem que nem louco, eles andam sem direção. Então é colocado aquele sininho para quem cuida dele saber onde ele está, porque ele se embrenha no meio do mato e fica lá. Se não for, se não tiver esse sininho para mostrar onde ele está, você não encontra mais ele. E a ovelha não, a ovelha ela anda assim de bandinho e coloca só o sininho na líder das ovelhas. Então, quando a líder, uma só conduz o bando inteiro com o sininho dela, se o pastor chama a líder ouve, daí todos vão atrás dela. É muito interessante você ver assim, a obediência que existe na ovelha, né? Então nós, como as ovelhas do Senhor, nós temos que ser obedientes, nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, amém? Porque a palavra ela nos molda, amém? Amém. Então eu estava vendo a respeito disso. Então quando você pega um bode e pega um bode de um outro animal lá, outro lugar, e traz junto com os bodinhos ali, ele pega e começa, porque não é do bando dele, ele começa a dar cabeçada, chega até a matar aquele estranho. E a ovelha não, se você traz uma ovelha de outro lugar e coloca ali no meio daquele bando ali, elas começam uma a se juntar na outra assim, para passar o cheiro do rebanho, para elas se agrupar ali no grupo, entendeu? É muito interessante se você for pesquisar sobre isso. Então até pegar o cheiro da ovelhinha ali, então delas se agrupam. É bem diferente do bode. O bode não. Se você analisar o bode, ele é meio chucro, né? E é uma coisa assim que a comparação não tem nada uma coisa a ver com a outra. Então, se você for analisar, a recepção dela é esfregar uma na outra para passar o cheiro da nova que chegou. E sobre a alimentação, o bode você pode colocar 2 bodes juntos para comer ali numa vasilhinha. E eles começam a se bater, porque eles não conseguem ficar junto, o bode. E a ovelha não, você pode colocar 10 ovelhas, 20, quantas ovelhas tiver assim, para comer num lugar só, e todas comem em comunhão. Comem uma belezinha, tudo juntinho. E o bode não, já começa, já entra para a briga. Então a ovelha, ela é um animal dócil, é criada em grupos. É assim a igreja, né? Tem que ser a igreja assim, né? A igreja tem que ser um grupo de pessoas, tudo na mesma visão, tudo buscando a presença do Senhor, todos focados em Jesus Cristo. Quando nós estamos focados numa coisa, num alvo que a gente sabe que vai fazer bem pra gente, é diferente, né? O pensamento da gente é mudado. Então, se você analisar, vamos dizer que o ser humano bode, ele entra na igreja muitas vezes para estragar o grupo, né? Porque existe a contaminação. Porque se a pessoa ela tem uma mente diferenciada, às vezes ela contamina outra pessoa. A ovelha, ela volta para casa, assim, exemplo que tem dois pastores com grupos diferentes. E daí, se eles, exemplo, se encontram no meio do caminho e param para conversar, e as ovelhas se misturam tudo, 1000 ovelhas de lá, 1000 ovelhas de cá, mistura tudo aquilo lá. E eles começam a conversar, daí chega na hora de ir embora, o pastor, ele chama a líder, ou chama uma ovelha, daí todas saem daquele grupo lá, cada um se separa, assim, sabe? O grupo que era do homem vai com o homem, e para você ver assim, como que é a ovelha, ela obedece, porque ela obedece à voz do pastor. E nós temos que tomar isso para nós, né? Obedecer a Deus. Obedecer. Muitas circunstâncias, muitas vezes faz a gente, né, ficar triste. Muitas vezes pensar que Deus não está conosco. Mas Deus está conosco. Amém? Desde o ventre de nossa mãe, Deus nos escolheu. Desde o ventre. Eu creio nessa palavra aqui. O Senhor, Ele nos separou. Outrora nós estávamos tudo cheio de carrapicho, vamos dizer, cheio de pecado, cheio de muitas vezes um odor de pecado, né? Porque o pecado ele
ainda além de entristecer a Deus, muitas vezes ele acaba, vamos dizer, desmanchando o homem assim, porque o homem, pode ver que as pessoas, quando ela deixa Deus, ela volta a fazer tudo o que ela, né, fazia antigamente. Ela volta a fumar, volta a beber, volta a fazer tudo que é o contrário daquilo que Deus manda a gente fazer. Então, a gente analisando a palavra do Senhor. Então, uma pergunta que eu faço assim nessa noite: será que nós somos ovelhas diante da presença do Senhor? Diante daquilo que Deus tem colocado na nossa frente? Será que nós somos pessoas amigável? Será que nós somos pessoas assim que as pessoas têm prazer de chegar perto de nós e falar, não, eu conto com você, você pode orar por mim? Muitas vezes a gente até fica bravo, né? Porque tem pessoa que só chega na gente para falar assim, ai, vocês oram para mim? Ai, vocês oram para mim, né? Só que nós, como cristãos do Senhor, nós temos que fazer isso mesmo, interceder uns pelos outros, né? Então, e o bode, ele é muito interessante, porque ele tão assim nojento, vamos dizer, que ele urina nas suas patas, ele urina nas suas mãos, para onde ele passar, ele deixa aquele mau cheiro, aquele fedor. Então, a turma sabe onde passou o bode. E a ovelha não, ela tem uma glândula na sua mão que solta um odor, um cheiro suave, que só as ovelhas sabem onde ela passou. Até nisso, Deus é bom, né? Então, onde ela vai, as outras ovelhas sabem que ele passou uma ovelha. Então, a pessoa que cuida da ovelha, ela é chamada de pastor, porque ela guia. Porque existe também a ovelha rebelde. Eu até estava vendo um vídeo a respeito disso. O pastor estava conduzindo um bando de ovelhas assim, e daí, não sei o que aconteceu lá, que ele virou de costas assim, sabe, para a ovelha. Daí veio uma delas, voltou assim, mas deu uma cabeçada assim no pastor, o pastor caiu no chão. Daí ele fez assim, né, com o cajado, assim, para empurrar ela, daí ela pegou e foi. A hora que ele foi virar de costas para levantar de novo, a ovelha veio em cima dele e ele caiu de novo. Então, ainda além de ter o bode, que é ruim, né, e existem ovelhas também que não agem conforme a ovelha tem que agir, né? Então eu estava até olhando e falei, nossa, até a ovelha está desse jeito. E é a mesma coisa pessoas que eram da igreja e hoje já acham que não precisa mais, né? Viraram bode. A reação, o jeito de agir. Então é muito interessante a gente analisar essa parte. E o pastor, ele conhece, assim, quando a ovelha está doente, pelo rastro dela. O pastor conhece. Quando ele está cuidando lá do rebanho dele, está faltando alguma ovelha, assim, ele, pelo rastro assim, da ovelha que está doente, ele sabe que ela está doente. Ele vai lá, pega, traz no colo, carrega, cura. Eu ouvi até falar que quando existe ovelha rebelde no bando ali, ele quebra as pernas da ovelha e carrega ela no colo durante muito tempo, acho que durante 45 dias ele faz o curativo, cuida dela e vai tratando ela dessa forma. E nunca mais ela larga do pastor, porque cria um vínculo ali. Nós também temos que criar esse vínculo com Deus. Nós também temos que... muitas vezes a gente perde o sono de noite e fala, nossa, eu não consegui dormir essa noite, por que será, Senhor? Muitas vezes é a oportunidade da gente orar a Deus. É a oportunidade da gente falar, nossa, eu estou acordada, eu não sei por quê. Na segunda-feira passada mesmo, eu não conseguia dormir. Eu até falei com o pastor, eu falei, nossa, na segunda-feira nós oramos tudo, né? Eu falei, agora eu vou dormir. Só não acredita que a noite foi passando, 1, 2, 3, e sabe quando você dá só cochiladinha e não consegue dormir? Eu falei, meu Deus, mas eu já orei, que será? E depois no outro dia eu fui saber que era isso, era para mim ter feito isso, sabe? Mas sabe quando você quer orar, mas você quer dormir, você quer... Porque você sabe que você vai levantar cedo, então você fala, eu preciso dormir, né? E eu trabalhei mal no outro dia. E depois eu fiquei sabendo que tinha pessoa que estava esperando uma oração, né? Mas Deus te chama, muitas vezes Ele te chama e a gente
faz de desentendido. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente se faz de desentendido. É como se a gente, analisando a nossa família no geral, quantas pessoas a gente chama, fala da palavra do Senhor, elas não dão crédito, né, Sônia? A gente sabe que é assim. As pessoas não dão crédito, porque, é meu irmão, é pessoas assim, bem chegadas, assim, que poderia estar aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, mas não deram ouvido, não deram crédito. Mas eu espero que haja tempo para essas pessoas, porque a gente não deve desejar o mal, mas só que a gente sabe também que se a pessoa continuar da forma que está, o caminho dela não vai ser bom. A gente sabe, por isso que a gente quer atrair ela para Deus, por isso que a gente quer atrair essa pessoa para perto da gente, que a gente sabe, né, Sônia, que o Deus que a gente serve é um Deus, né, que Ele veio para salvar. Então, a gente entristece sim, porque eu fico triste quando eu olho lá para minha família e vejo que existem pessoas lá que eu já falei, que a gente ora toda vez e não é de agora. Falar, Senhor, parece que o Senhor não está ouvindo eu falar de tal fulano, né, que está trazendo mal para ele e para quem está perto. Para quem está perto dele também está passando por luta. Mas Deus sabe todas as coisas, essa parte da gente a gente faz, né? Porque existe muitas vezes essa busca, essa espera em Deus, porque o papel da gente é buscar a presença dEle. Então, se a gente analisar a pessoa que ela se torna um bode, ela come qualquer coisa que dê para ela. Pode ver, o que o mundo oferece, a pessoa ela aceita. Para ela, tudo é válido. A pessoa, quando ela se torna um bode. Mas o ser humano que busca Deus, pode ver, ele é diferente. Muda o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar, muda. É automático você mudar. Quando você chega numa rodinha que só tem pessoas que vamos se dizer que são, que servem outros deuses, pode ver que a linguajar é diferente. Então a turma olha e fala, nossa, aquela menina não é, né? Querendo ou não, a gente tem assim um temor diferente, né? Mas graças a Deus por isso. Então até o animal, o bode, ele é agressivo, ele é traiçoeiro. E se você olhar o comportamento dele é diferente. E é a mesma coisa, o comportamento do ser humano que não serve a Deus. É um comportamento que foge do natural, né? Que foge. Então temos que buscar ao Senhor. E tem também, que nem eu falei, eu tenho ovelha que age que nem bode age como ovelha. Tem muitos bodes que estão dentro da igreja, que estão agindo como fosse uma ovelhinha, né? Mas por trás só falando mal de todo mundo e de todos, só ele é o bom. Existe isso também. A gente sabe, porque, querendo ou não, né, a gente não nasceu hoje. Então a gente sabe que existe esse tipo de pessoa. Então o bode se refere às pessoas que não querem mudança, não se esforçam. E o seu prazer não é fazer aquilo que agrada a Deus, mas aquilo que desagrada. É um comportamento contrário daquilo que Deus quer para a vida dela. Então está escrito na palavra que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E a pessoa que não quer Deus, é automático, ela está se destruindo pelas escolhas que ela fez. Ela ainda nem está destruindo aqui na terra. E isso não vai acabar, porque a escolha que ela fez vai ser contínua. Eu acredito que nós estamos aqui tudo aqui na Terra é passageiro, né? A gente vê todos os dias nascendo gente e morrendo gente, todos os dias, não tem como falar que não. Só que aquele que morre em Cristo, ele vai passar dessa vida para uma outra, melhor, né? E agora quem morre sem Cristo, pela escolha que ela fez, Deus não manda ninguém para o inferno. Eu vejo dessa forma, que a gente vai com a própria perna da gente, aquele que escolheu não servir a Deus, vai, ele mesmo que escolheu. Porque nós temos esse
esse livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Aí a pessoa acha que está tudo bem. Porque eu estava vendo também um vídeo a respeito de Satanás. Ele é sutil, ele chega devagarzinho. Então as pessoas elas estão agindo de uma maneira que nem elas estão percebendo que elas estão agindo de maneira má, de maneira que desagrada a Deus. Se você vê esse vídeo que está falando sobre isso, é bem interessante. Ele falou assim: eu não preciso de muita coisa para conquistar o ser humano. O ser humano é uma palavrinha só, ele já muda a sua direção. Eu não preciso. Ele falou: o meu sonho é pegar toda a humanidade. Lógico que ele não vai conseguir, mas que ele está levando muita gente, ele está. Ele tá. E ele usa sempre as mesmas estratégias, né? Uma mentirinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá. E quando vê a pessoa, muitas vezes ela laçada por um acidente, muitas vezes por falsos amigos, muitas vezes por escolhas, né? Ele acaba ceifando a vida da pessoa. Pessoas novas ainda, as pessoas que têm tudo pela frente, entra com desobediência na família, nos pais, acha que já é o dono da verdade. Então, daí já começa. Então, se a gente vê, ele assim, acaba fazendo com que a pessoa fique distraída. Muitas vezes você vê quantas pessoas distraídas dentro da igreja, né? E a palavra vem, o louvor vai, tudo vem, tudo vai, e a pessoa entra e sai da mesma maneira, nada acontece na vida dela. E isso passa 10, 20, 30 anos a pessoa da mesma forma. A palavra vem, vai, e para ela nada faz, nada acontece. Por quê? Porque ela não deu essa liberdade para que o Espírito de Deus entre e faça a diferença. Então, quando uma ovelha, ela recebe uma comida boa, ela volta para a casa dela, porque na casa dela tem segurança, na casa dela tem um pastor. A mesma coisa é na igreja. Quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente pega a palavra, põe dentro da gente, ouve a palavra, por tendência a gente tem que voltar, né, na casa de Deus. Porque é bom estar na casa do Senhor, é bom estar pertinho dele, é bom saber que a gente tem um Deus no céu, um Deus grande, um Deus que pode mudar. Então, e olhando assim para o animal, ovelha, até assim para venda, assim, quando eles vão fazer o comércio de animais, a ovelha ela tem muito mais valor do que o bode, até nisso, porque o pelo da ovelha representa a paz, representa, por causa de ser branquinho, dá para fazer um monte de coisa, né? Então tem um significado, simboliza pureza, que é seu pelo branco. E o bode, o que você vai aproveitar do bode? Então, assim, até nisso assim, você vê que a ovelha existe mesmo, as ovelhas desobedientes, em todo lugar existe, né? Mas em sentidos de comércio, a ovelha, ela, ainda além do seu leite que dá para usar. Então daí eu estava olhando sobre assim, o tratamento da ovelha. Você tem o pastor mesmo que cuida da ovelha, ele unge ela com óleo, não sei se você já ouviu falar, você já leu sobre isso. Unge ela com óleo, ele passa assim nos ouvidos, passa na boca, no nariz, no olho. Então, porque existe uma praga que é o mosquito, que todo mundo conhece, que ele chega a entrar no cérebro da ovelha e acaba comendo o cérebro dela e ela acaba ficando meio louca, sabe? Ela diz que quando ele entra e começa a comer, ela começa a se bater na parede, até por causa da loucura que dá, né? Desse bicho. E agora quando o pastor vem e unge ela com óleo, passa óleo, então é como se fosse um repelente. Daí os mosquitos não chegam perto dela.
Então, assim, ela consegue sobreviver. Então, para ela é um prazer que ponha óleo sobre a tua cabeça. É o que está escrito na palavra de Deus, né? Ungir a cabeça com óleo, né? Então, por causa disso, porque ela sente uma proteção. Na verdade, o pastor que cuida da ovelha, ele já sabe tudo isso. Eu estava vendo o que poderia acontecer se ele não cuidasse da ovelha. A primeira doença que acontece com a ovelha é a cegueira. Ela começa a ficar cega por causa daqueles bichos, das coisas, então já mexe no olho. E quantas pessoas, se você olhar para dentro da igreja, estão cegas, espiritualmente falando, estão cegas. Estão vendo tudo, mas não estão vendo nada. E daí, quanto aos ouvidos, quantas pessoas também estão ouvindo, mas estão surdas, né? Dentro da casa de Deus, você vê, a palavra não faz o efeito. Porque a gente manda a palavra, ela tem que surtir o efeito, para qual foi mandada, como diz, né? Só que daí não faz o efeito. Então, daí, agora, quando a gente busca a presença do Senhor, obedece, aceita a oração do pastor, ou do seu líder, né, no caso, daí as coisas andam. Se não cuidar, junta carrapato, piolho, e elas ficam doentes, e eles atacam a cabeça, as orelhas e o nariz. Então, Satanás, o que ele faz na vida do ser humano? A primeira coisa, ele age na mente. Na mente. Pode ver, as pessoas, quando elas estão sem Deus, primeiro com a mente dela toda, né? Quantas pessoas aí que eu olho assim na rua e falo, nossa, daí virou bicho, porque coloca um alargador aqui na orelha, no nariz, fica parecendo um bode, igualzinho um bode. E aquelas tatuagens espalhadas. Então as pessoas, elas não estão contentes com aquilo que Deus fez. Se você for analisar isso, Satanás, ele fica rindo das pessoas, e as pessoas não enxergam, porque elas já estão cegas, já não ouvem mais a palavra vem, bate e volta, não entra. Então a gente analisar, é isso mesmo. E o significado do brinco, ou do alargador, seja lá o que for, né, significa escravo, né? A pessoa antigamente, os escravos, eles colocavam aqueles simplesmente isso. Então as pessoas, elas são escravas de Satanás e não percebem. Então, se não se cuidar do animal, ou se não cuidar da gente mesmo, vai nos levar à morte. Morte sem volta. Morte, porque se você morre sem Cristo, a sua morte vai ser, né, Sônia? Não tem o que fazer depois. Eu vejo assim, nós temos que plantar agora que existimos, agora que nós temos que dar crédito à palavra do Senhor, agora que nós temos que, todo dia nós temos que acordar e orar ao Senhor, falar, Senhor, eu vou recomeçar de novo. Todo dia. Não importa quantos dias você vai recomeçar, aí recomece. Fala assim, hoje eu quero ser melhor do que ontem. Aí assim, vice-versa, assim, vai mudando a sua vida. Assim. Então, vamos manter a nossa vida espiritual livre. Aqui está escrito das moscas. Então, quando a gente está com a nossa vida sem fé, sem foco, sem Jesus, né, vai ter muita dor de cabeça um dia, né? A pessoa que não... Daí não adianta ela chorar, não adianta ela espernear, não adianta, porque o dia que ela estiver lá no lago de fogo e lembrar que um dia alguém falou para ela de Jesus e ela não quis, aí vai ser tarde demais. Então daí o interessante que quando o pastor ele tem ovelha e bode, chega de noite, na hora de dormir, tem que separar um dos outros, assim como está escrito na palavra do Senhor, que eu li como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então isso daqui já é de velho que separa. Por que separa? Não podia todo mundo dormir juntinho, lá coladinho, bem bonitinho? Porque não tem como dormir com o bode. O bode, se porventura colocar tudo junto, ele acaba matando todas as ovelhas. Ele acaba matando. Então, um exemplo que, o pastor esqueceu de separar. No outro dia, pode ir lá ver que tem ovelha morta. Porque ele começa a dar cabeçada até matar a ovelha. É assim, é Satanás.
Satanás é assim. Se ele vê que você está indo muito na igreja, mas não tem aquela, vamos dizer, aquele elo com Deus, quando você vê, você está fora, porque ele acaba só na sua mente trabalhando, como um mosquitinho, né? Vai comendo seu cérebro, vai comendo a sua vida, quando vê, o tempo passou e você saiu da igreja sem perceber que você saiu, você já não dá. Então eu até comentei aqui na ovelha, também você coloca só o chocalho em uma só e o bode inteiro segue ela. E o bode você tem que colocar em todos porque eles andam separados. Então no Salmo 100, versículo 3 está escrito assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós temos que saber que o Senhor foi Ele que nos fez. Nós temos que saber, nós temos que colocar isso em prática. Então vamos pegar a palavra do Senhor e guardar no nosso coração. No Salmo 23, versículo 1 está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o que está escrito na palavra do Senhor. Se Deus é o nosso pastor, se o Senhor realmente Ele for o nosso pastor, Ele vai nos ajudar no dia mau, Ele vai estar conosco todos os dias. Em João 10, 11, 14 está escrito que eu sou o bom pastor. Então Jesus, Ele é o bom pastor e dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, se você meditar na palavra do Senhor, você sabe que quando você está no Senhor, você conhecendo Deus como Ele é, você conhecendo o Senhor Jesus como Ele é, você sabe que Ele te conhece, desde o ventre da sua mãe Ele te conhece. Então vamos pegar a palavra do Senhor e guardar no nosso coração, amém? Porque eu vou ler aqui no 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Então o Senhor já preparou para nós, nós que somos ovelhas do rebanho do Senhor, nós que tomamos posse. Muitas vezes tem muitas coisas assim que vai estar na nossa frente, que vai nos levar ao desânimo de servir a Deus, mas está escrito aquele que perseverar até o fim. Então nós temos que não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem quem caiu, nem quem mais olhar para frente. Todo dia nós temos que subir um degrauzinho diante da presença do Senhor e falar, não importa as circunstâncias, não importa aquilo que estamos passando, mas sabemos que Deus é fiel. Amém? Então, passa a palavra para a Sônia. Amém? Então é isso. Guarde a palavra do Senhor no seu coração.